de empreendedorismo. E segundo o senhor, a receita é redução de gastos públicos, redução de impostos e de burocracia. O senhor poderia ser mais específico? Onde é que o senhor pretende cortar? Quando você fala de redução de gastos, o senhor diz que o PT começou o governo estourando o teto. Como é que o senhor começaria o seu governo? Olha, Manu, quando eu uso essa expressão tesouraça é porque, sim, tem que cortar a carga tributária, tem que cortar a burocracia, tem que cortar cargos em comissão, você tem que cortar gastos em excesso que existem em várias áreas, como na publicidade. Só que o mais importante, eu não vou dar detalhes do que eu vou propor, onde eu vou cortar, por exemplo, porque isso é um castelo de cartas. Você não pode tirar a cara. Eu vou falar que eu vou reduzir imposto aqui, você tem que saber qual vai ser o impacto disso em determinado segmento, e isso tem um time que está me ajudando a fazer, botar essa proposta no papel. Só que o mais importante que a gente tem que voltar aqui no Brasil é previsibilidade. O que foi esse arcabouço fiscal aí que o Lula propôs? Propôs com base em mentiras. Ele propunha ali que a gente tivesse, foi tudo desenhado para que tivesse com base numa dívida PIB de 76%. E hoje nós estamos em 79%, com a previsão de chegar no final de 2026, com relação à dívida PIB de quase 84%. Quer dizer, isso é fora de qualquer centro de meta, qualquer banda que possa existir, porque eles fazem um arcabouço baseado no aumento de arrecadação, só que ao invés de servir para você reequilibrar as contas públicas, é só gasto. Eles aumentam a arrecadação para aumentar os gastos. E agora com programas que são populistas. Eu teria vergonha se fosse presidente do Brasil e tivesse que estar anunciando determinado auxílio à população, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. Eu não sou contra a política de ajudar, que as pessoas precisam, acho que é obrigação do governo, inclusive, da minha parte, quero aqui confirmar de público, que programas como Bolsa Família vão ser mantidos enquanto as pessoas precisarem do Estado, nós vamos abraçar essas pessoas. Agora, nós vamos fazer como mostrou o presidente Bolsonaro, que dá para fazer, deixar uma rampa de saída para essas pessoas decolarem na vida, começar a caminhar com as próprias pernas, sem precisarem do Estado. Então, não dá para você continuar apostando em uma política econômica que é um pulo no escuro, está pulando do avião sem paraquedas, gastando como se não houvesse amanhã. Então, tem muita preocupação com o rumo que o país está seguindo, mas a linha não vai ser não vai ser exatamente essa. É redução de carga tributária. O Lula criou ou aumentou mais de 29 impostos nesses pouco mais de 3 anos de governo. Quer dizer, como é que hoje a reforma tributária coloca aí um profissional liberal numa condição de sócio minoritário do seu próprio negócio? Se você fizer as contas aí, determinados segmentos que pagavam em torno de 14% de tributação, vão passar para entre 28% e 30%. Depois, se você distribuir mais de um valor X da pessoa jurídica para a física, você paga mais 10%, quer dizer, quase 40% de carga tributária para não ter absolutamente nenhum serviço de qualidade de volta. Então, qual o norte que a economia está seguindo? O que eu vou trabalhar muito aqui é para acomodar os gastos públicos dentro do orçamento e com essa previsibilidade. Tem que ser algo duradouro, não dá para fazer uma conta para a próxima eleição, para daqui a 4, 10 anos. Não, tem que ser algo com previsibilidade para 20, 40 anos. É assim que eu pretendo acalmar e tranquilizar e motivar aquelas pessoas que queiram voltar a empreender no nosso país. Então, o senhor está falando de reversão de uma parte desse aumento de impostos, pelo menos, do atual governo, quando você fala que eles dizem muito, né, do andar de cima, da justiça tributária, o que o senhor está propondo é reverter, pelo menos em parte, depois de estudos, mas ele esse não aumento da carga tributária. Mano. Ele tá arrombando os pobres. Com essa gastança, é uma coisa importante, óbvio que esse público que está aqui me assistindo não é impactado pelo que eu vou falar, mas certamente isso aqui os recortes vão depois aí para a internet. As pessoas não conseguem entender como é que a roubalheira e a incompetência na gestão das estatais impacta na vida do mais pobre. Os caras conseguiram quebrar o Correio de novo, com roubalheira, roubando os aposentados lá dos Correios, o pessoal do fundo de pensão dos Correios tendo que descontar em contra-cheque para poder não perder a sua aposentadoria de uma vez. Quem está nativa hoje vai se aposentar, vai continuar descontando por causa da roubalheira do PT. Quer dizer, cada rombo que essas estatais têm, que são bilionários, o nosso orçamento precisa ser... o governo tem que olhar para o orçamento e esse rombo tem que ser coberto, tem que tirar de algum lugar dentro do orçamento. E quando você tira de dentro do orçamento para cobrir um rombo em uma estatal, é dinheiro que vai faltar para o governo investir lá para botar um ar-condicionado na sala de aula do filho de quem está me assistindo, é um dinheiro que vai faltar na hora de pagar melhor o salário de um professor, é um dinheiro que vai fazer falta na hora de você investir alguma coisa em segurança pública. Quer dizer, e pelas estimativas que nós estamos vendo oficiais, a partir de 2027, o governo federal não vai ter um centavo de margem dentro do orçamento para fazer investimento. Quer dizer, o Brasil vai para boca rota. Então, ele tá dando um vale gás, ele está fazendo assistencialismo barato para essas pessoas que, repito, precisam disso. Não tem nenhum candidato à presidência da República que vai falar em cortar isso, mas está dando com uma mão, continuando com uma outra. Então, a gente tem que entender. O Lula promete que vai dar café da manhã, almoço e janta desde 2002. As eleições seguintes, ele prometeu de novo. Na última vez, ele prometeu chorando: eu vou ficar muito feliz se as pessoas terem que comer, conseguir café da manhã, almoço e janta. O PT governou o país dos últimos 23 anos por 17 anos. E está falando hoje ainda em botar dente na boca das pessoas. Quer dizer, o governo do PT, que ficou tanto tempo aqui, não conseguiu nem garantir dente na boca das pessoas, e agora vai prometer de novo.
E as pessoas vão acreditar na picanha, na cervejinha. O Lula, mais uma vez, o Lula é um produto vencido. O Lula é aquela picanha fedorenta, podre. O Lula é aquela cerveja choca, que ninguém tem coragem mais de olhar e sentir vontade, de sentir prazer. E nós vamos devolver, sim, a esperança e a felicidade para o povo brasileiro, ajustando as contas e mostrando para quem quer empreender aqui, que é quem vai gerar emprego nesse país, que é possível ter previsibilidade, ter o seu lucro, gerar emprego e ter menos dor de cabeça com burocracia estatal. Qual a sua visão sobre estatais, senador? O senhor vai dar sequência a uma agenda de privatização e é uma agenda de privatiza tudo? Ou o senhor acha que tem empresas que são consideradas estratégicas e devem ser mantidas como estatais ou empresas de economia? É óbvio que eu sou a favor de privatizações. Nós temos que olhar caso a caso. E o que eu estou vendo pelo mundo aí é que há uma tendência de cada vez mais protecionismo por parte de todos os países. O que é que está na moda agora? Terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras, perde só para a China, né? E a gente tem que... são minerais, na verdade, que são usados para fazer chips, que são usados na nanotecnologia, são usados na questão de inteligência artificial, uma infinidade de utilidades. Que o Brasil hoje sequer tem um estudo. Como é que você consegue refinar essas terras raras? Como é que você consegue produzir, extrair esses minérios aqui no nosso país e não ficar simplesmente exportando como commodities, como acontece com o minério de ferro? A gente tem que ter um investimento público aqui. Eu não estou falando que eu vou criar estatal para isso, tá? Óbvio que não. Mas é uma questão estratégica que tem que ser uma parceria público-privada, porque a gente não tem tecnologia para fazer a devida exploração e refino e transformação disso em consumo disso e para a prateleira. Mas estou dando um exemplo que tem coisas que são estratégicas, como são os minerais raros, mas é uma coisa que eu vou conversar com as pessoas que vão me ajudar neste momento, até a gente propor esse plano de Brasil, e vão dar ali para mim qual é a linha ideal, mas certamente é algo que a gente tem que olhar com atenção. Não dá para simplesmente achar que vamos privatizar tudo, não dá para ser tudo, mas vamos privatizar 95%, vamos embora. Agora, tem coisas que são estratégicas e a gente está vendo que o mundo está em guerra por isso. A guerra dos Estados Unidos com a China, essa guerra ali tácita, né? Essa guerra fria praticamente que a gente vê, tem muito a ver com essa questão de minerais raros. O interesse, eu estava vendo o André falar agora há pouco aí com relação a como é que os Estados Unidos agora descobriram que existe o Brasil, né? Mas descobriram por quê? Principalmente por causa disso, por causa dos minerais raros, né? E o Brasil tem aqui, além de mercado consumidor muito grande, tem toda a tabela periódica no nosso território, tem água potável, né? A maior quantidade que temos aqui, de que um país consegue concentrar no mundo, está aqui no Brasil. Nós temos a nossa biodiversidade que está sendo aí pirateada, exportada lá para fora, que dá para fazer, e obviamente onde puder privatizar, nós vamos privatizar, até porque eu tive só para concluir essa pergunta, essa resposta, Amanda, o Paulo Guedes falava muito isso, em várias delas, na grande maioria das estatais, elas servem só como um esqueleto ali, que a gente vai, consegue arrumar, bota de pé, fica firme, começa a dar superávit, mas troca o governo, aí vem o que o PT está fazendo, 20 bilhões de déficit, de prejuízo nas estatais. Por quê? Porque bota a gente para roubar, bota a gente que não sabe administrar, né? Bota o advogado do grupo Prerrogativas para ser o presidente dos Correios, aí vai dar ruim, né? Então tem grande parte das nossas estatais precisam ser privatizadas, precisam ser modernizadas, precisam ser melhor geridas, e a minha equipe econômica pode ter certeza que vai propor algo muito moderno para o país. Senador, a gente tem pouco tempo e alguns temas ainda. O senhor citou o governo dos Estados Unidos. O senhor espera apoio do presidente Donald Trump à sua candidatura? Ele tem se aproximado do Brasil, né, institucionalmente, do Lula, tem uma viagem prevista agora do governo em março para os Estados Unidos. O senhor espera algo mais direto, algum tipo de apoio mais direto? Eu não digo apoio porque não vai ter nenhum país interferindo na eleição aqui no Brasil. Ele pode ter uma torcida, pode ter a preferência dele, mas, Amanda, o Trump olha para o mundo colocando em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos, dos americanos. E o presidente da República aqui tem que olhar para essa relação com os Estados Unidos, sempre buscando o que for melhor para os brasileiros. Eu não vou ter problema nenhum de sentar com todas as potências, porque eu vou ser pragmático. Eu tenho que sentar com os Estados Unidos, eu tenho que sentar com a China, eu tenho que sentar com Israel, eu tenho que sentar com o mundo árabe, eu tenho que mostrar para a Europa que o Brasil tem um grande potencial, né, para ampliar as nossas relações comerciais, aquele exemplo que eu dei, por exemplo, com relação à energia, com relação à infraestrutura, com relação à tecnologia. Então, assim, eu só espero que o Lula não continue, não tome uma cachaça antes de ir para um encontro como esse, falar abobrinha e ficar arrotando o sentimento anti-americano ao invés de defender os interesses brasileiros. Senador, quando é que o senhor pretende... Primeiro, qual o perfil do seu ministro da Fazenda e quando o senhor pretende fazer esse anúncio? Porque o seu pai antecipou bastante, né? O anúncio do posto Ipiranga, na época, o Paulo Guedes. O senhor já está nessa busca? Não, eu conversei com o André Esteves mas ele fez uma conta rápida e viu que o salário não valia a pena de ser ministro da Fazenda, aí ele não aceitou. Ele está rindo aqui, mas é brincadeira, tá? Antes quem pensa começa a falar que eu convidei o André Esteves, é só brincadeira, tá? Para descontrair. Não, olha só, eu acho que está muito cedo para falar disso ainda, a imprensa tem especulado aí, o Mansueto, o Roberto Campos Neto, alguns já até... Não, peraí que o Mansur é nosso aqui, não sei não, senador. Não, mas eu tô falando o seguinte, eu não conversei com nenhum deles sobre isso, tá? São nomes excepcionais, eu acho que podem contribuir muito para o nosso Brasil, mas não é uma coisa que a gente vê lá para frente só. Eu não vou aceitar ninguém, tem que ser no mínimo igual o Paulo Guedes.
Então, olha, já viu que subiu a régua, né? Agora, podem ter uma certeza, Amanda. Vai ser muito melhor que o Haddad.